galera. Alô, Brasil. Alô, alô, alô. Acho que eu vou botar um negocinho aqui pra me esquentar um pouco mais. Hoje tá frio. Que frio é esse? Nesse 17 de maio de 2022. Bem-vindos ao Papo Divergente no meu aniversário. É muito especial. É muito especial. E hoje a gente vai receber aqui uma galera, mas é uma dupla que, olha, eu tô tão empolgada, I'm excited. Eu já vou até chamá-los, porque às 7 eu vou sair pra... Peraí. Deixa eu já chamar. Cadê? Goulart Minuzzi. Será que é isso ou não? Deixa eu tentar aqui de outra maneira. Achei. Madeleine. Achei. Oi. E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo bom, Alessandra? Tudo bem? Tu como é que tá? Tudo ótimo. Oi, Oi, Madeleine, tudo bom? eu tô aqui tentando virar a câmera. Pronto. Boa noite, Madeleine. Beleza. Consegui. Boa noite. Parabéns. Toda a felicidade, toda a luz, todas as bênçãos do mundo. Um caminho brilhante, iluminado para você, cheio de alegria e de amor. Feliz aniversário. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Eu tô tão feliz, tão empolgada, tão animada para a live de hoje. Ó, eu sempre faço, a gente vai fazer bem rapidinho, porque, como eu falei, às 7 eu tenho que sair esse cachorro fofinho, gente. Como assim? Isso aqui é um demônio. É um demônio. Isso aqui só foi uma vez ao pet shop, ela foi vetada, ela atacou 2 pessoas com gravidade. Gente, olha a propaganda enganosa, essa carinha. Isso aqui é a maior Então, propaganda enganosa. Até meu filho odeia. Uma autodescrição super rápida, só para todos verem, né? Para os deficientes visuais poderem ver. Então, eu sou branca, tenho cabelo castanho claro, com umas luzes até o ombro. Tô com uma blusa laranja, por cima um poncho branco, vermelho e azul, e atrás um fundo azul com quadro. Gustavo. Oi? Eu vou fazer vocês. Gustavo, você se entende? A etnia também, cada um se entende um pouco. Gustavo é branco, com uma barba ruiva, tá com, como é que chama? Um jogging, não? Como é que fala? Um moletom de capuz. Isso, moletom de capuz cinza, com uma sala que tem, gente, LED nos cantos do teto. Eu vou dizer isso faz para vocês, ele tá de óculos. É o e meu um estúdio. fone desses que encaixa nos 2 ouvidos na cabeça, headphone. E a Madeleine tá com um fundo cinza, ela tá com uma blusa meio champanhe, chiquérrima, uma coisa louca, maravilhosa. O cabelo preso. E tá com um cachorrinho no colo que parece doce. Mas é mentira. Um cachorro preto, lindo, pequenininho, uma cachorra preta, que você quer pegar no colo, mas nunca deve. Entendi. Então, vamos começar. Eu vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação de vocês. Primeiro, profissão, se tem uma posição política. Eu não me entendo nem como de esquerda, nem como de direita. Eu procuro uma solução para o Brasil. Estou pendendo a votar no Ciro Gomes. Eu chamo ele de terceiro via, mas estou ouvindo Simone Tebet, Dória, tudo. Sou assumidamente antibolsonarista. Não gostaria que fosse o Lula votando. E sou atriz e cantora. Pronto. Assim as pessoas sabem de onde sai o ponto de vista, já que é o papo divergente. E já vou dizer que eu não sei muito bem de onde vem vocês. Se eles falam assim, não tem alguém de direita, como é que o papo é divergente? Eu já chamei aqui a Michele Prado 2 vezes, ela já participou do programa, lançando os livros dela sobre esse mesmo tópico, que a gente vai falar hoje, que vocês vão descobrir. Michele é minha amiga. Tá vendo? E eu vou falar aqui de outra pessoa que é do Partido Podemos, que é o Urian Fancelli, que também lançou um livro chamado Populismo e Negacionismo.
o uso do negacionismo como ferramenta para a manutenção do poder populista. É um outro livro, ainda tem os livros da Michelle Prado que já estão anunciados nos meus stories em destaque. Gustavo, faz uma breve descrição de você e da sua posição, por favor. Eu sou Gustavo, sou gaúcho, sou servidor público do setor de saneamento, trabalho na Companhia Estadual de Saneamento, sou bacharel em Direito, músico, e tenho como curiosidade o estudo da história e, mais especificamente, nos últimos 10 anos, da história da política, né? Então, é quase uma ciência freestyle que a gente cuida para não falar bobagem. E é isso. Não sou mais nem de direita nem de esquerda, nunca fui de direita, aliás, apesar de ter andado muito bem no centro, certas vezes. Mas como os sistemas estão muito maculados no Brasil, eu prefiro dizer que eu sou progressista e um brisolista por estudo e nascença, né? Minha mãe é Goulart, dos Goulart todos, então a minha tendência sempre vai ser o brisolismo, o progressismo, o socialismo moreno, como dizia Darcy Ribeiro. Que hoje em dia se espelha mais em quem? Olha, hoje, nas correntes todas que nós temos, nas possibilidades que nós temos para a presidência da República, o candidato que representa o trabalhismo é o Ciro Gomes, né? O PT nunca foi o partido dos trabalhadores, foi o partido para os trabalhadores que não entregou o que prometeu. Enquanto o trabalhismo entregou o Brasil moderno, a partir de Getúlio Vargas, né? Com o crescimento a níveis chineses durante 80 anos, até que nós caímos na redemocratização e aí, já numa queda que vinha da ditadura, acabamos simplesmente caindo ladeira abaixo e nunca mais nos recuperamos. E acreditávamos que o PT poderia nos recuperar, e assim como o efeito do PT, o Bolsonaro nos recuperaria, e essa gente acabou não nos recuperando. Isso, muito bem colocado. E o Gustavo, eu conheci o Gustavo, aliás, eu quero já agradecer ao Jobson Camargo, que foi ele que me apresentou tanto o Gustavo quanto a Madeleine, no Spaces que ele faz no Twitter, acho que é toda sexta-feira, é isso, à noite? Isso! Toda sexta-feira às 8 da noite, chama Boteco Frente Ampla. E lá que eu conheci o Gustavo e a Madeleine, a gente conversando, é um barato lá, é um outro espaço para dialogar a política, poder divergir sem ter que um ficar dando na cara do outro, que é um pé no saco isso, a gente não chega em lugar nenhum. Gente com um propósito da gente chegar num lugar melhor, independente se é de direita, de esquerda ou de centro, debatendo os temas do país, que é o que interessa, em vez de debater personalidades. Muito obrigada, Jobson Camargo. E já indico para vocês de participarem lá, quem gosta, está gostando da conversa aqui, vai lá no Boteco Frente Ampla, toda sexta-feira às 8 da noite. E aqui no Instagram tem também o Democratizou, que são jovens que conversam, dialogam e ensinam até política para outros jovens. Madeleine, agora que você voltou, conta pra gente um pouquinho de você. O que eu sei de você, que você é jornalista, eu fui olhar um pouco na internet e vi que você é ex-Jovem Pan, saiu de lá por conta de assédio, então já é babado. Mas tem muito mais. A Madeleine, cada vez que eu falo alô com ela me dá uma informação que é... Ela me dá outra, eu faço... Conta aí pra gente. É que eu gosto de ler coisas excêntricas, né? Eu gosto de ler coisas de fora da minha área. Eu sou jornalista, agora em maio fez 26 anos de profissão. Você me desculpa a ignorância trabalhando... de não saber que você era da Jovem Pan, porque eu não acompanho a Jovem Pan. Até dei entrevista para eles lá atrás. Não, mas eu fui da Jovem Pan em 1998 a 2008. Entendi. Depois eu implementei para eles o projeto de digital, porque era quando estava todo mundo passando por digital e eu me especializei nisso. Então eu fiz isso para a Jovem Pan, para o Antagonista e para a Gazeta do Povo. Mas é uma especialização que eu fiz porque eu fui diretora da Change.org, que é uma plataforma de dados. Tá. E aí eu ganhei uma expertise que é meio gerencial, que é o seguinte: você tem uma redação e você precisava fazer a produção daquilo para redes sociais e YouTube, sem você ter uma outra equipe fazendo aquilo e sem ter retrabalho. Então é para isso que eu fui para lá, para fazer esse projeto. E o primeiro piloto era o meu... Aqui. O Nick tá fazendo... deve ser aqui, ó, o microfone. E aí o primeiro projeto tinha que ser o meu programa, porque eu era editora, então eu tinha que mostrar que era possível você fazer um projeto que fosse, ao mesmo tempo, um programa de rádio, com vídeo, com blog, com redes e com tudo.
Sim. Mas eu trabalhei também no setor público e no setor privado. Eu trabalhei na presidência do Supremo Tribunal Federal. Eu fui assessora do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fui diretora da Change.org para a América Latina, fiz o lançamento deles aqui no Brasil. E eu fui consultora em comunicação para o desenvolvimento do Unicef Angola, na campanha que erradicou a pólio lá em Angola. Também trabalhei no setor privado. Eu fui do setor de marketing da holding da CCR, que é uma holding de empreiteiras que é concessionária de estradas e de aeroportos no Brasil e em outros países da América Latina. E também já fiz muita palestra no judiciário, enfim, um monte de lugares. É isso, Eu gente. sou filha de sindicalista, né? Eu só me dou com gente assim, que eu não sou obrigada a conviver com qualquer um. Eu sou filha de sindicalista, gente. Então, assim, como toda filha de sindicalista, eu sou petista. Esse broche aqui foi Lula que me deu na eleição dele de 2002. Viu? Que aí eu Como a rolei gente no já meu tem uma papel de divergência trouxa aí depois. Possível de dialogar. O que? Isso aqui é uma coisa histórica, gente. Isso é coisa histórica. O Lula me deu isso aqui em 2002, quando eu cobri a campanha. Olha, mas eu também tenho pra gente entrar em qualquer lugar. Isso aqui que eu já tenho, olha. Posse presidente e vice do STF, que é o seguinte, quem me der uma cadeira do STF, eu apoio. E eu já tenho isso aqui que é para entrar na minha própria posse. Isso aqui é para gente ir na presidência da República. Tem vários. Eu tenho até da Coreia do Norte. Ó. Madelene, eu tô adorando os seus botões, mas vamos focar aqui, porque o assunto é babado, é de pegar fogo. São quase 6h27, a gente vai sair. Olha, o que pegou na gente lá nos Spaces do Jobson Camargo? Ó, a cachorra do microfone. A gente começou a falar lá, e tanto a Madeleine quanto o Gustavo começaram a trazer, porque assim, quem vê o que está acontecendo hoje em dia, a ascensão do neonazismo, que nesses últimos 3 anos e meio cresceu mais de 300% o número de células neonazistas no país. Agora, no Brasil, o país do carnaval, um Brasil que era terra de índios, que depois vieram os portugueses, sequestraram os africanos. No Brasil, tem mais de 500 células neonazistas hoje em dia. É uma coisa inacreditável. Cresceu 300%, coincidentemente, no período desse mandato que está rolando agora. Então, quem está acompanhando, não só sabendo disso, mas quem está se sentindo atingido, como eu, por exemplo, que sou artista, que sou LGBT assumida, que está vendo o dedo sendo apontado, os tapetes sendo puxados, e um governo que aponta para o outro e diz: você não tem valor por quem você é, né? Que tira o valor das pessoas, tira o valor do ser humano, que implementa um hábito de chamar o outro de lixo, a gente já entende, já associa, já vê que fala assim: isso aí já aconteceu na história, isso não é novo. A gente já viu isso, a gente já faz a correlação com o Hitler, com o nazismo. Quer dizer, o neonazismo não precisa fazer a correlação, mas o que eu quero dizer, sempre que a gente fala isso, muita gente vem falar assim: você está doida, você está exagerando, não tem nada a ver. Só que o Gustavo e a Madeleine trouxeram coisas que são materiais palpáveis, estudos que já estão sendo feitos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai trazer um pouco desses exemplos aqui para vocês verem o quanto a gente não está doido, o quanto a gente tem que estar alerta e quanto a gente tem que se colocar, porque quem não se coloca é conivente. E o bagulho tá doido. Né, Madeleine? E tem uma coisa que tem que prestar atenção, que é o seguinte: nós estamos numa sociedade digital hoje. E a gente tenta pensar muito em conteúdo. Ah, isso é de direita, isso é de esquerda, isso é não sei o quê. O digital não é conteúdo, é contexto, é método. Não é o que você prega, é o que você tolera que se faça com as pessoas, com a sua anuência. Então, é nessa delicadeza que a gente vê esses processos serem implementados. Existe um cara que sumiu recentemente porque ele quebrou completamente nos Estados Unidos, ele se chama Andrew Anglin. A última condenação dele de alguns milhões foi, acho que mês passado, abril ou março. Ele tinha um site chamado The Daily Stormer. E era um site
abertamente neonazista. O Andrew Anglin fez um manual de recrutamento neonazista. Isso é 2012, 2013, tá? Qual país? É 10 anos atrás. O site chamava The Daily Stormer. Isso a gente tem que prestar atenção. Estados Unidos. Ele trabalhou com o Steve Bannon depois. A gente tem que prestar atenção que tudo na vida é equilíbrio. Se você tem em um lado da balança política uma força tão extrema, é porque você tem extremismo também do outro lado. Você não nasce extremismo assim sem haver um equilíbrio. O universo é todo equilíbrio. Então você tem que olhar que os métodos eles vão se repetir. Até porque a pessoa acha, eu estou vendo isso aqui, é só assim que eu vou combater. Não vai. E aí é que a gente começa a ficar com a coisa complicada. O que esse Andrew Anglin fez? Ele foi no Mein Kampf, que é o livro do Hitler, capítulo 6 do tomo 1, que é o capítulo A Propaganda, e ele fez uma atualização para a era da internet. Para que ele fez isso? Porque o Daily Stormer não tinha gente trabalhando para eles. Ele começou meio que como um blog e ele tinha voluntários. Só que aí começou a ter patrocínio, a ficar padronizado. Então ele tinha que criar, vamos dizer, um padrão de texto, de como que eles iam fazer aquilo. Então uma coisa que todo mundo vai ver que é essa da tal da política do meme, que você nunca sabe se ele está falando uma coisa absolutamente violenta e pregando morte, espancamento, ou se ele está brincando. Você sempre fica na dúvida. Você não é coisa de humorista, isso que eu estou falando. O cara não é humorista e você nunca sabe se aquilo é uma piada ou não. É de propósito. E isso está no Mein Kampf. O não iniciado, que eles dizem, nunca sabe quando é uma piada ou não. Outra tática que a gente vai ver uma em todas... pessoa perdendo ar em casa. Como o presidente Sim, da República fez. sim. Você fica sempre sem saber se aquilo é uma brincadeira ou não. Ou, por exemplo, pegar e fazer o tipo de ataque que foi feito a Rita Von Hunt. Porque essas ideias são muito infecciosas, elas vão contaminando a alma das pessoas. Elas são para além da ideologia, ela é uma corrupção da alma. Você pega uma outra tática que se faz, que é isolar a ovelha do rebanho. Em vez de você debater ideia, você pega uma única pessoa e todo mundo precisa atacar aquela pessoa como se fosse um esporte. Isso é um método do bolsonarismo. Isso é o Sleeping Giants. E é o que você está contando que agora, às vezes, o petismo faz também quando saiu atrás da Rita Von Hunt, né? Você tem o Sleeping Giants, que é uma plataforma que vários publicitários apoiam e que vive disso, é esse método. Então, assim, você pode dizer que são pessoas bem intencionadas, e eu acredito que são pessoas bem intencionadas, mas a partir do momento que você usa um método que foi colocado a público pela primeira vez no Mein Kampf, qual a chance disso dar certo? Mas você grave. Você acha que o método do Sleeping Giants é esse? Porque eu até entrevistei eles aqui, mas estou aberta de ouvidos para você. O que eles me falaram, na verdade, eles avisam empresas quando elas estão patrocinando vídeos ou posts que têm fake news. É mentira deles. Eles já fizeram comigo. Eles queriam demitir um comentarista que no canal de YouTube dele falou lá uma groselha, uma pessoa com quem eu já briguei, que ajudou uma campanha, inclusive, para pedir a minha cabeça, e ele tem uma coluna no jornal que eu tenho. Ele falou uma groselha, eles queriam pedir a cabeça do cara. O que o Sleeping Giants fez? Me marcou para eu falar contra o jornal, contra o meu empregador. Entendi. Num caso de quê? De assédio sexual. Em que eles elogiaram quem? A Jovem Pan. Aí eu falei, vocês tomem vergonha na cara de vocês. Não tem condição. Vocês estão elogiando. Aí o que aconteceu? Teve mais gente pedindo a minha cabeça no jornal do que a do cara que era alvo deles. O pessoal que segue eles, até hoje faz vídeo dizendo que eu menti no caso de assédio sexual na Jovem Pan. Entendi. Por quê? Porque é o mesmo método.
Não tem como nada dar certo utilizando esse método. Nossa, e fora que eu Madeleine, estou esperando. eu já vou depois, no particular, vou te ligar para saber direito, para a gente não se alongar nisso aqui, mas quem sabe, não vamos alongar nisso agora, porque a resposta pode ser longa, mas quem sabe onde a gente faz, eu, você e eles, a gente chega, né, enfim. Mas Não, assim, eu sei quem são as pessoas ali, eu sei como aquilo foi montado e eu sei por que não se fala sobre o IP da página e sobre o porquê que eles estavam indo lá num fundo canadense, sendo que eles nem sabiam falar inglês. É outra questão, mas assim, o que eu tô falando é do método. Esse tipo de método de mirar um e atacar com ou sem razão não dá certo. Que tem que atacar. Às vezes a pessoa tem razão. Pessoa, né? Como já diria Cristo, né? Odiar o pecado, não o pecador. Isso, até porque você falou em Cristo, quando pegaram um para crucificar só aquele, deu certo. Não, o povo liberou Barrabás. Então, essa coisa da catarse coletiva é algo que a gente tem que começar a olhar com muita atenção, porque ela conquista pessoas bem intencionadas. E por isso que eu acho que ela é tão perigosa. Sim. Um rapaz botou aqui, não podemos generalizar, tem gente da esquerda que é machista também. Olha, eu vou até dizer para você, Miriam, Paula, os próprios Sleeping Giants hoje em dia dizem que só estão combatendo a extrema-direita. Eles falaram isso aqui nessa live, num outro episódio. Vamos focar aqui no que a Madeleine está falando. O negócio é o método. O método de atingir pessoas, em vez de ter o propósito como mira, a transformação como mira. Se a mira é destruir o próximo, tá errado, né? E o Gustavo tem essa coisa que ele foi pesquisar dos grupos neonazistas. Eu me infiltrei em alguns grupos neonazistas porque eles meio que se misturam com política em vários momentos e eles vieram numa... Porque os extremos, todos eles me odeiam, tanto os extremos de esquerda quanto os de direita. Você também, né? Você também tá nessa... como eles acabaram ameaçando o meu filho, eu me infiltrei em vários grupos neonazistas. Porque eles foram na escola do meu filho. Nossa. E o Ministério Público falou que eu estava nervosa, porque eu sou mãe. Nossa. Aí eu resolvi eu mesma ir atrás com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que sempre me deu ótimos conselhos. E no fim descobri do que se tratava. E descobri um universo que até então, assim, eu desconhecia, que é desse pessoal que entra nessa teoria pesada, né, de neonazismo, e para eles isso ocupa, né, um lugar meio assim que é o centro da vida deles, né? É como se fosse uma grande religião. É uma coisa completamente desesperadora, assim, de ver. Nossa. Gustavo? Dando sequência nessa questão dos neonazistas, né? Como eu me propus a fazer os paralelos da propaganda neonazista da propaganda nazista na política brasileira, eu tracei pequenos pontos específicos da propaganda e do método nazista para a gente contextualizar e ver onde é que ela acontece e como que ela acontece no Brasil. E nós estávamos começando e um rapaz comentou assim: aceite Lula como seu único salvador. E um dos tópicos é a figura salvacionista. E eu vou do primeiro ponto até a figura salvacionista para a gente entender qual é a ideia e qual é a prática aqui no Brasil. O patriotismo, ou o heroísmo, vamos imaginar uma Alemanha completamente devastada pela Primeira Guerra, sem moral nenhuma, em que as pessoas estão com o coração tão destroçado quanto os próprios prédios alemães depois da Primeira Guerra. E, para além disso, uma Alemanha que estava impedida de se desenvolver porque tinha que pagar indenizações bilionárias numa época que não tinha nem produção, porque não tinha mais indústria, né? Então, estava realmente muito difícil aquilo tudo na Alemanha. E nós temos esse discurso do Adolf Hitler, que vem na ideia de que se podemos prospectar uma Alemanha feliz, emancipada, mas temos que pensar a questão da eugenia. Temos que priorizar, então, a raça ariana. E isso era um discurso de boteco até então. Quando ele começou, era um discurso de boteco. E lá, no início do Partido Nazista, tinha um cineasta muito inteligente, do mal, mas muito inteligente, que era
Joseph Goebbels, né? Que entende que aquele pode ser o vetor de que pessoas adentrem o partido, deem densidade ao partido e que o partido possa crescer e até mesmo assumir o poder. Mas não se falava publicamente ou de maneira tão clara quais eram as intenções do partido nazista na Alemanha. Falava de uma Alemanha próspera e feliz. Ponto. E por trás disso se escondia a ideia da questão da eugenia, da raça ariana. E isso, fazendo o paralelo para o Brasil, nós temos 2 pontos, né? E até feio dizer que as coisas estão funcionando assim há mais ou menos 30 anos, desde a redemocratização, porque aqui nós temos uma eterna luta pela tutela da democracia, por salvar a democracia, por ser o salvador da democracia, que é vigente. Então, eu acho que ela não precisa ser salva ainda, né? Não sei que nos tomem, ela é viva. Nós temos que cuidar dela, sim, mas não temos que salvá-la. E da condição de sobrevivência mínima do povo, porque nós falávamos num Brasil próspero, que nós tínhamos de eleger determinados políticos, grupos políticos, para que o Brasil se desenvolvesse e o povo fosse mais feliz. Isso não aconteceu. Então, nós estamos falando das condições mínimas de sobrevivência do povo, quando falamos desse grupo. E do outro lado, também há essa dicotomia frente a esse grupo que defende a salvação da democracia, de que eles vão tutelar a moralidade, a civilidade e a necessidade de sacrifícios heróicos para a manutenção da ordem da pátria. Que é esse grupo que a gente acostumou a chamar no Brasil, principalmente nos últimos anos, de direita. Né? Então, mas que não é uma extrema-direita aberração, que não é direita. É uma fusão de conceitos. Porque eles são estatistas também ao mesmo tempo, que eles dizem que eles são de direita, eles nem liberais são. Exato. É uma direita iliberal estatista. Exato. Então é uma coisa meio... assim como teoria política, é tipo um sarapatel de coruja, na verdade. É um cozidão. Eles confundem o conservadorismo com o ser reacionário. E como se isso fosse ideologia política. Aí eles vão para o governo, não sabem fazer governo, fazem uma réplica mal feita, piorada, mal casada, acertada, ajustada, com o Congresso, com tudo, daquilo que vem sendo feito, pelo menos desde 1999, quando a implantação do atual modelo econômico. Vamos tirar dos pobres, largar nos ricos, vamos deixar os bancos faturar e o Brasil que se exploda. E nós vamos ficar aqui brigando, esquerda, direita, comunista, fascista. Né? E aí o problema também... eles também contam que eles têm uma estrutura grande que foi formada desde 1988 de bons funcionários públicos de carreira, que chova ou faça sol, a máquina anda e aqueles prédios não fecham, não ficam sem pagar luz, não fica sem fazer licitação. Então, assim, bem ou mal, a máquina anda. Sim. Tipo, surgiu a vacina chegou em cada município do país. Por quê? Por causa dos políticos? Não, porque nós temos gente que está lá trabalhando. Existe uma máquina de gente anônima, muito trabalhadora e que vai estar ali qualquer que seja o governo. Então também o governo populista que entra, ele dá essa sorte, porque ele vai colher os louros... sobrevive apesar de, né? Sim, vai sobreviver apesar dele, essa máquina foi montada já. E o populista adentrando, né? E agora, não concordando com o comentário do amigo antes, porque Lula não é salvador de nada, como já não foi, jamais será, falando da figura salvacionista. E olha como os paralelos aqui, eles praticamente não são paralelos, eles são a mesma coisa, idêntica. Não há 2 linhas, há uma linha só no Brasil. Estabelecido, né, o governo, no caso da Alemanha, o regime, se estabelece um mito messiânico, quase um deus terreno. Né? E aqui a direita e a esquerda no Brasil, elas se fundem. Porque hoje nós estamos vivendo a dicotomia Lula-Bolsonaro. Que se auto-intitula Messias, chegou até a entrar montado num burrico dia desses. Nós temos um maluco de uma da forçação direita de barra que é de um descaramento que eu nunca vi nada semelhante. Então nós temos nesse quesito assim, a fusão da esquerda nacional com a direita nacional. Os grupos, né, que acompanham esses mitos agem muito parecido no que diz respeito ao culto a esse mito messiânico. Né? Então, entende-se que eleito se leve ao redor do eleito, se estabeleça ao redor do eleito o governo, e não ao redor de um projeto, e não ao redor do país, não ao redor da nação. Então nós temos um governo Lula, e nós temos uma proposta de outro governo Lula. Lula, o que tu vai fazer? Só fala depois de eleito.
E um governo Bolsonaro. Bolsonaro, o que vai fazer? Ah, nada além do que eu já não fiz, que foi porcaria nenhuma, né? Além de Não, ele piorar diz, muito a as crise pessoas que não é quando eu dele. pergunto, falam assim, eu falo, mas por que você vai... eu gosto de conversar com as pessoas, saber em quem vai votar e tal, e eu pergunto sempre por quê. E quando eu pergunto e a pessoa diz que vai votar no Bolsonaro, eles dizem que ele está acabando com a corrupção. Eu digo, como? Acho que não. Não há resposta. Mas é que isso é a coisa da polarização tóxica. Porque é o seguinte, você não ter um projeto é uma coisa de psicologia social. É uma forma de você fazer a campanha. É uma estratégia de campanha. Porque assim, o Lula poderia ter um projeto. O PT tem toda a condição de produzir um projeto. A pessoa pode concordar com o projeto do PT, não concordar, isso é uma outra coisa. O PT é um partido que tem história, que tem grandes quadros, que pode apresentar um projeto, né? E o Bolsonaro, na última eleição, não tinha condição de apresentar projeto, porque não tinha equipe, mas agora ele está na máquina. Ele já tem condição de apresentar um senhor projeto de governo. Por que eles não apresentam? Isso é uma estratégia, porque aí você fica com o radicalismo. Você é uma tela em branco. A pessoa projeta em você os anseios dela. Você não promete nada, você é tudo aquilo que a pessoa deseja. Então você não tem uma briga de assim, olha, temos 2 projetos aqui, o seu tem lá seus méritos, mas o meu é melhor, que é a polarização política. Você tem uma briga que é a polarização tóxica. É o seguinte, eu sou ruim, mas ele é pior. E você pode levar um governo assim, ad eternum, só falando para as pessoas, se fosse o PT, estava roubando. O Bolsonaro levou isso a todos os limites. Porque agora, se entra o Lula sem um projeto, até que nível ele pode levar um governo falando, mas se fosse o Bolsonaro ia estar pior? Ele pode levar isso. Nós quebramos todos os parâmetros de governar fazendo isso. Nós estamos nesse momento. E houve uma opção clara das 2 campanhas pelo cheque em branco. Porque um vira cabo eleitoral do outro, né? Só existe um Messias se há um dragão para ser... E eles não têm compromisso. Eles não têm compromisso com o erro. Sendo a tela em branco, o que fizer está feito. O Messias precisa do demônio. Exato. Sim. É uma dicotomia que está há milênios, né, na Terra. Ela é aplicada na política. Mas a tela em branco é justamente, como a Madeleine falou, prospectar numa tela em branco aquilo que tu imagina que o candidato possa fazer. Porque ele não disse que vai fazer. Ele não disse que vai fazer. Ele não faz, tu vai brigar com ele, ele diz, mas eu não disse que eu ia fazer. É como quem reza à noite, né? Como fica nesse lugar do culto, cada um pede o que quer. Um quer dinheiro, outro quer um filho, outro quer um amor, outro quer estabilidade no trabalho. Você pede aí. Bota lá o que você quer. Não, e uma hora de repente acerta, porque de tanto pedir coisa, uma hora cai, né? E aí uma hora ele faz uma coisa que a pessoa fala, tá vendo? Eu falei que ele ia fazer. Uma hora ele vai fazer uma coisa que a pessoa queria. Exatamente. E ao mesmo tempo, o outro a tela em branco do outro vai continuar sendo o demônio, porque o outro podia ter um projeto que a pessoa olha lá e fala assim, não, mas peraí, ele vai resolver isso aqui da minha aposentadoria que me sacanearam. Ele não é tão ruim assim. Porque, por exemplo, eu era para ter me aposentado esse ano, vou ter que trabalhar mais 20 anos. Eu vou ter que trabalhar mais 19 anos para me aposentar. Que é uma sacanagem que fizeram com filho de pobre. Porque quem começou a trabalhar, assinou carteira com 15 anos de idade, vai ter que trabalhar mais 20 anos. Sim. Então, assim, já pensou se vem alguém falar, nós vamos rever isso. E ele era o seu demônio. Você fala, não, peraí. Não é tão demônio assim. Não, já tô achando que tá ficando bom. Se os 2, que são os polos opostos, não têm projeto... O que você projeta? Que o seu vai ajeitar suas coisas e o outro vai te ferrar. Uhum. E aí você escolhe o que você quiser para essa coisa que você vai ajeitar e para essa coisa que você vai ferrar. Hoje eu estava vendo o negócio do casamento do Lula, vocês viram, gente? Hoje passei o dia inteiro só enchendo o saco. Porque olha, o Brasil gourmetizou o Lula. O Lula vai casar
na área do Condado Faria Limer, com catering do Clube Med, gente. Meu coração parou, ele vai casar na área de domínio de Paulo Guedes. Só falta o Paulo Guedes nesse casamento, que eu não duvido. Olha. E aí o povo, vi lá os petistas defendendo o vinho de R$90. Eu falei, gente, vocês decidem. Ou a classe média gasta muito, ou vinho de R$90 é barato, porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Então fica só uma acusação moralista que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas ficam defendendo. Hoje eu vi pessoas defendendo de maneira apaixonada o vinho do cara, o não sei o quê, o não sei o que lá. Assim, no meio de uma campanha política, vamos lembrar, nem o Aécio fez casamento suntuoso. E o Aécio, coitado, casou à toa, né? Não se fala de desemprego, não se fala de aposentadoria, não se fala de sucateamento da saúde, sucateamento da cultura, não se fala da Amazônia pegando fogo, dos índios sendo dizimados. Fica se falando de preço de vinho e de lancha. E nós estamos com recorde de calote em conta de luz no Brasil. O programa mais importante que foi feito, o programa social que foi tido como mais importante para a população brasileira nos últimos anos, depois da universalização da escola, foi o Luz para Todos, que foi um programa do governo Lula, que fez a luz chegar em lugar que não tinha luz. Que foi uma revolução. Hoje nós temos o maior calote em conta de luz do Brasil e os caras estão cortando a luz. O que significa o cara não pagar uma conta de luz? O que vai acontecer com essas pessoas? Então, assim, se a pessoa não está pagando a luz, em que situação que ela está? Em que situação que o país está? E nós não estamos falando disso. E a luz está subindo. No Nordeste a luz vai subir. Um absurdo agora. Isso não é discutido porque nós estamos fazendo o quê? Defesa da champa do cara. Se o cara falou semana passada que a classe média gasta demais e agora ele achou que a champa do Clube Med era muito barata e quis uma mais cara, ele tá muito triste que eu tô tirando sarro? Não, ele não tá triste. Deixa o cara, mano. Não pode falar nada. E o que você estava me falando que tem um estudo que mostrou que quando a gente está numa situação assim, que os extremistas conseguem ganhar campo, que é a arte, os artistas e debates como esse, que o que faz, a única coisa que dá para tirar a gente do lugar de extremismo são as pessoas, os cidadãos e os artistas influenciando os cidadãos e os influencers, que a gente abra a nossa escuta, o nosso coração e enxergue que o outro é um ser humano. Me conta mais. É a arte, porque é o seguinte, a cultura, ela é constituída praticamente de arte. Aliás, o sagrado, eu estava pensando nisso, Alessandra, estava pensando nisso depois que eu te mandei. Pensa assim, todas as religiões que te vêm na cabeça. O sagrado, ele sempre é acompanhado da arte, porque talvez a arte seja a expressão do sagrado na forma humana, né? Sim. Tem o sagrado intangível que a gente imagina e o sagrado que a gente produz, que é a arte. Toda religião tem arte. E aí, esse livro aqui, que é o que eu estava falando, The Power of Us, do Jay Van Bavel, este livro ontem ganhou o prêmio de melhor publicação na área de psicologia social do ano. Olha que chique. Tanto que este homem, ele me mandou dedicatório em dourado. E ele vai falando das chances de intervenção que a gente tem, de como isso acontece. E tem um ponto que a cultura e os artistas são fundamentais, que é o seguinte. Esse Andrew Ng, do Manual Nazista, ele faz uma coisa que o Hitler fez, que é o seguinte, sequestrar a cultura. Você pega os símbolos da arte e da cultura e sequestra para eles virarem parte do discurso político. Então é meme de filme para política, tudo você passa a fazer parte da sua causa. E aí a pessoa não quer... Eles sequestraram a bandeira. Desde o começo eu falo, gente, não pode sequestrar nem bandeira nacional, nem cor vermelha, nem nada. Isso é meu, é seu, isso é da nossa cultura. E tem uma coisa que é o seguinte, os artistas, a pessoa já vai começando assim, não quero ouvir Chico Buarque porque ele é petista. Eu não vou ver novela de Regina Duarte, porque Regina Duarte é bolsominion. Aí o que você faz com isso? Você fratura a ligação da pessoa com algo que é quase no nível do sagrado, que é a arte, que é a cultura. Porque a nossa ligação com a arte, com a cultura, é a nossa ligação com a gente mesmo, é a nossa ligação com a nossa história.
Então a gente tem de ter os artistas falando de política e respeitar que os artistas vão ter a posição deles. E que você não tem que ter a mesma posição do artista. O artista ele tem de falar de política, mas ele chega ao coração das pessoas é pela arte. E é pela arte que você vai entendendo. Eu gosto de tal político, mas, poxa, eu admiro tanto tal pessoa gosta de outro político. E dane-se. Quem que cantava pro Brizola? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta? Acho que era o Chico, não era? Eu não lembro quem era que cantava pra Neuzinha Brizola, isso. E a gente tem isso do artista. Não gosta de mim, mas sua filha gosta. Será que era Eduardo Duzec? Não lembro quem era isso. E tem isso, por exemplo, não, outro dia cancelaram o Lobão. Cancelaram, não vou cantar tal música da novela. O Lobão faz 2 anos que decidiu que não fala mais de política porque se desiludiu. Eu liguei até para ele e falei, Lobão, você voltou a falar? Eu não, nem sei quem é esse pessoal, mas deixa eles. Respeita, porque a gente precisa parar com esse círculo de rancores perpétuos. Ele voltou só para a arte. E tem umas pessoas aqui falando, desculpa te interromper, Madeira. Tem umas pessoas aqui comentando, dizendo assim, mas se os artistas estão falando no Lollapalooza também sobre política, então os artistas também viraram extremistas. Não, gente, dar opinião e ser extremista são coisas completamente diferentes, tá? Uma coisa é você dar a sua opinião. Outra coisa é você dizer que o outro não pode dar a opinião dele. E é importante o artista se posicionar, porque assim, outro dia, tem uma lei aqui em São Paulo que puseram que polícia não pode ter mais rede social. Eu tô falando isso para eles desde 2008. Aí o pessoal fala assim, não, que é liberdade de expressão. Eu falo assim, não, meu bem. Tem que abrir mão de alguma coisa. Você quer liberdade de expressão, você vai ser artista. Artista é quem tem liberdade de expressão. Artista é a liberdade de expressão de tudo. Total. Então, a sociedade tem que ver isso. O artista, ele vai falar de política do jeito que ele quer, ele vai falar de arte do jeito que ele quer, e a arte é o jeito que te convence pelo coração. A arte, esses estudos mostram, é o jeito que você entende que a convicção política não te faz de um grupo diferente da outra pessoa. Você é brasileiro, o outro é brasileiro. Vocês têm visões diferentes naquele momento. Em outro momento pode ser até que não. Mas é pela arte, pela presença dos artistas na política, que a gente precisa ir retomando isso. Eu acho que a arte, para mim, a arte é a parte mais sagrada da alma humana, sabe? É quando você vê que a alma humana não é uma coisa feia, uma coisa grotesca, uma coisa de bicho que se reproduz, que a alma humana é uma coisa sublime. E eu acho que a gente precisa retomar isso, retomar esse tipo de pensamento. Eu até não sei se eu concordo quando você fala que o policial não pode ter opinião, mas eu concordo quando você diz que a única maneira da gente combater o extremismo, a truculência, a polarização, é a gente não abrir mão da delicadeza. É a gente não abrir mão da humanidade, é a gente não abrir mão de ser gente, de ter amor pelo próximo. Né? Não abrir mão da delicadeza, basicamente. É como você falou, da arte, né? Então, assim, não, ele falou isso, pode ter machucado alguém, mas, ele estava brincando. Não, você pode ter machucado alguém, para você estar claro isso, que ele pode ter machucado. Por que você acha que tudo bem o presidente da República se referir a um outro ser humano como pesando sei lá quantas arrobas? Gente, por que não pode ser normal aquele homem tocando aquela sanfona horrorosa e cantando a Ave Maria do jeito mais desafinado que já se foi cantado na face da Terra, na história do planeta? Não é normal. Então, assim, e aí nessa situação, sim, eu concordo que ele não está no boteco da esquina. Ele é presidente da República. Ele não pode fazer uma piada com gente que está morrendo. Ele não pode dizer que se a Miriam Leitão foi torturada enquanto estava grávida, com choque e presa num quarto com uma cobra, o presidente da República não pode dizer eu tenho pena da cobra. Não pode. Mas a gente teve uma escalada de crueldade. E eu não estou falando dele, eu estou falando do presidente da República. É nisso que a gente quer chegar. A gente não está aqui para destruir o próximo, a gente está aqui para proteger o país e uma nação. Proteger um ao outro. A gente não pode permitir que isso
se torne corriqueiro, porque isso é como a Madeleine estava contando. É um cara fazendo um comentário que fica naquele lugar e fala assim, ah, mas ele estava brincando ou ele estava dizendo que é ok a gente dar risada do sofrimento alheio? Até que você vai se acostumando. Como é que você me contou outro dia? Que nesse manual que traduziram de Goebbels, que era o diretor de marketing de Hitler, do livro Mein Kampf, que é o livro do Mein Kampf do Hitler, que adaptaram para as redes sociais, para a era digital, e que dizia o site tem que ter um clima leve, porque os não doutrinados, eles se assustam. Ele não quando vem pode saber se é brincadeira, não é? E você vai levando ele até o momento em que ele está pronto para rir da morte de alguém, de tanto que ele desumaniza aquela pessoa. E aí eu convido vocês que estão assistindo essa live, se tem alguém aqui que está seguindo, porque a live é aberta para todo mundo, tanto agora quanto depois fica no vídeo. Você que apoia o Bolsonaro, ou mesmo quem não apoia, mas que não se espanta tanto, se pergunte se você já não riu do sofrimento alheio por conta de alguma coisa que ele disse ou do que os apoiadores dele disseram. Se você achou graça dessa piada da tortura da Miriam Leitão. Se você achou graça quando eles disseram CPF cancelado. Quando houve um monte de assassinato. Se vocês acharam graça, vocês estiveram rindo, porque morreu, mas é o inimigo, então é engraçado. Se pergunte se você já está embarcando nessa. Mas tem muita gente que embarca nessa há muitos anos. Eu lembro quando houve o assassinato dessa moça Marielle, foi o ápice, né? Do fim do mundo, assim, de quantas coisas falaram dessa moça aquele dia. E era uma moça que ajudava as famílias de PMs a obter aposentadoria quando eles eram assassinados em serviço. O ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro fez uma carta enorme de apoio a ela. Então, assim, não havia policiais militares sérios referendando aquele tipo de coisa. Aquele tipo de coisa vinha de mentes muito torpes. Quem é que... Assim, a pessoa, seja boa ou ruim, quem é que vê uma moça de 35 anos morta de um jeito cruel e acha graça? Sabe, é um tipo de coisa que as pessoas precisam se perguntar, assim, houve uma escalada de crueldade que tem um reflexo na vida cotidiana das pessoas. E as pessoas optaram por colocar muitas dessas pessoas em lugares de poder. Todo mundo tem um amigo, que é o seu amigo que fala bobagem, que é isso, que é aquilo, mas você fala assim, se fulano tiver poder um dia, meu Deus do céu, sai de baixo. A gente tem de aprender isso. De repente, aquele cara fala tudo o que você estava pensando na hora. Mas é negócio dar poder na mão dele? E tem também aquela máxima que a gente sempre diz, eu digo muito, eu falo, gente, se a pessoa é arrogante, mas é muito competente, a gente aguenta. Se a pessoa é incompetente, mas é humilde, tem como orientar, funciona. Agora, incompetente e arrogante, não há o que se fazer. Não. Isso é verdade. Não dá. Você está quieto há tanto tempo. Fala alguma coisa, a gente tem mais 7 minutos aqui. Tá, eu vou tentar condensar, porque eu fui ouvindo e fui montando aqui onde é que a gente vai fazer os outros paralelos. E o pessoal está cobrando aqui, a gente está falando do Bolsonaro, ou especificamente do presidente da República, que deveria se comportar em função do cargo, porque a gente tem que respeitar o cargo, não o presidente. E hoje, e faz parte da ideia reacionária, que se perca o respeito pelas instituições. E hoje a gente não tem respeito pelo cargo, principalmente por causa do Bolsonaro. Até o Michel Temer saiu, falhas à parte, mantendo o cargo respeitável. Apesar do que se diz ou não se diz daquilo. Ele foi um presidente e hoje muita gente vai ter que dizer que sente saudade dele. Hoje nós não temos mais respeito pelo cargo, vamos ter que recuperar isso para poder discutir presidência e discutir nação. Sobre aquela questão da esquerda, direita, aproveitando que o pessoal está cobrando agora que a gente... tá falando do Bolsonaro, fala do Lula. O Lula não está presidente, mas tudo bem. Vamos voltar aos paralelos. Uma das coisas fundamentais da propaganda nazista, a falsificação da verdade. E ela tem que ser esplendorosa. Porque não pode passar pela cabeça de quem está ouvindo que aquilo possa ser uma falsificação da verdade. Não existe uma mentira perfeita, não. Existe, a gente vai criar e ela vai se tornar uma verdade. E esquerda e direita no Brasil tem como prática abusar de fake news, construção de imagem midiática não condizente com as figuras que carregam, né? E daí, quanto governo, fazer propaganda de um governo que viabiliza qualquer programa.
porque falam de um país que não existe e que não existirá porque não tem projeto. Aí a gente passa para depois desse convencimento através da mentira, essa alienação, ao pertencimento. E aí, no pertencimento, a pessoa se sente portadora de uma verdade que era oculta até então, porque ela faz parte de um grupo e essa verdade lhe foi passada, lhe foi confiada, e então ela vai levar isso adiante. E aí nós temos esses grupos, e no boteco, acho que foi a Madeleine que falou do QAnon. Foi, né, Madá? QAnon, é. E nós temos isso se formando no Brasil em níveis muito parecidos. Eles ainda não estão maduros, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar no pessoal que está esperando a tela azul do Trump, vai mudar os Estados Unidos, essa loucuragem toda que tu pega num grupo de WhatsApp e é a regra. Porque nós já temos a divulgação de coisas que se a pessoa lesse por 2 vezes, ela não poderia compartilhar se ela fosse uma pessoa racional, mas eles compartilham. Aí Gustavo, conta das boates gays aí na sua cidade, 30 mil habitantes, que você falou que ia sobrar 5 pessoas. Se a gente terminar com isso, já é um escândalo. Não, isso foi uma brincadeira. Sabe aquela, então, eu vou falar como se fosse um meme para ninguém ficar muito bravo comigo? Eu fui lá e falei durante a campanha de 2018, porque tinha um grupo de mulheres aqui no meu município, bolsonaristas ferrenhas, algumas ainda são, outras estão mais comedidas e tal. E todo aquele apoio ao Bolsonaro, ao capitão, à moralidade, Deus, pátria e família, agora estão reaparecendo alguns adesivos em carro, apareceu um outdoor novo na minha cidade, feio a dar com pau, inclusive, que nem a cara dele. E aquela campanha era tão forte, que o discurso gaysista estava tomando muita força e eu peguei e me aproveitei dessa coisa. O discurso gaysista não, o discurso homofóbico, por favor, me perdoe. O discurso homofóbico estava tomando tanta força no município que eu pensei com os meus botões, eu vou dar uma sacaneada nessa mulherada. Porque não está condizente a força desse apoio com qualquer proposta do Bolsonaro. Como o Haddad também não tinha muita coisa para apresentar e nós também estávamos polarizados em 2018. E eu brinquei dizendo, na minha rede social, no meu Facebook, que se o Bolsonaro levasse a cabo o projeto, então, que eles confiavam tanto, de que ele ia matar os gays, porque eram gays, as mulheres em Frederico Westphalen, que é a minha cidade, todas ficariam viúvas. Né? Porque Frederico Westphalen é chamado de Nárnia, e não porque é um lugar tão longe, ainda sendo longe, mas porque é um lugar que, de brincadeiras muito sérias, tem esse problema de muita gente que vive, sim, dentro de um armário. E enfim, foi essa a piada que eu fiz. E para encerrar só os paralelos, eu tenho um que é muito importante, que é onde a gente vai enxergar a questão do método. E eu tive que anotar, porque é muito recente e eu tive medo de não me concentrar o suficiente para falar sobre. Sempre que a Alemanha estava fazendo a sua propaganda, por trás da propaganda, da mídia, do convencimento, tinha a implantação dos modelos, né? Eles diziam exatamente como é que tinha que funcionar as coisas para os alemães. No Brasil, a gente tem esses gurus de costumes e a política está formando eles ao redor desses mesmos mitos messiânicos que a gente tem na política. Então, assim, escrito, lido, para não ficar tão ruim, eu coloquei assim, sempre de uma maneira contundente, durante a determinação de quem era ou não era inimigo, se propagandeava os modelos a serem seguidos. E aí os hábitos, costumes, práticas, atuação e postura social. E o Brasil tem paralelos, por exemplo, e aí entra a questão de que era muito recente, eu não estudei, mas eu ouvi. De um lado, a banalização do termo fascista e os fiscais da carteirinha de esquerda, com a própria régua, né? Aplicando de maneira coordenada e estimulada o cancelamento de quem não está prontamente servil e adequado. Do outro, a banalização do termo comunista e a subjetivação do que é certo e errado conforme a sua própria cartilha. Então, até nisso, nós temos a propaganda, o método nazista. E nós não estamos falando aqui de direita e de esquerda, nós estamos falando da política nacional, porque está acontecendo nos dois polos. Então nós não temos mais direita e esquerda. Como a Madeleine falou, você não pode ser de direita estatista. Está errado. Você pode ser outra coisa, não de direita. E aí, a esquerda é quem determina o que é o fascismo no Brasil. Mas faz isso porque reconhece um fascista e não enxergaria um, se estivesse pintado vestido de elefante laranja na sala, essa esquerda aí, de goela, não reconheceria um fascista se ele tivesse fantasiado de elefante neon na própria sala. Mas então eles não fazem isso para que todo mundo saiba que é um fascista. Eles fazem isso para ocultar o próprio fascismo, que eles dão outro nome. Muito bacana. Olha, eu sugiro que as pessoas vejam esses documentários que tem na Netflix. Tem 2 documentários que eu gosto demais. Um que eu acho muito doce, que é sobre as mulheres
feministas que são várias estrelas, tipo, tem Farrah Fawcett, tem não sei o quê, todas as mulheres, e que você vai tendo mulheres que são de várias áreas políticas diferentes, e que elas todas são amigas. Gente, me fugiu o nome. Tá, Dolly Parton. É um documentário que tem a Dolly Parton. E a Dolly Parton com as amigas feministas dela. A Dolly Parton, como o público dela é cristão e conservador, a Dolly Parton nunca disse ser feminista. Uhum. E ali tem elas, todas, entre elas, conversando de como avançar as coisas em comum, cada uma para o seu público. E até fizeram filmes maravilhosos na década de 70 sobre isso. Eu acho muito legal. E procurem filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente documentários. Vocês vão ver como as pessoas achavam que as coisas... A minha família é húngara. A pessoa achava que era brincadeira, que era passageiro, que não ia acontecer com eles, que ia só acontecer do lado. Então eu não preciso criar tanta encrenca assim com isso. Deixa ele fazer isso aqui, porque ele quer mesmo ali do lado. Por isso que eu falo sempre para as pessoas, você não é o que você prega, você é o que você tolera. Se você tolera uma injustiça, você é conivente com ela hoje, você é vítima dela amanhã. E o que eu estou falando é, não cancela a pessoa que está fazendo isso. Tem pessoa que já me atacou, que já foi brutal comigo, brutal mesmo. E que virou minha amiga depois. Você não sabe em que lugar a alma dessa pessoa está hoje. Dê à pessoa o benefício da dúvida. Acredita na redenção. Tenha misericórdia. Saiba as cagadas que você fez na sua vida. Já eu fiz várias presepadas na minha vida. Sei bem o que eu já fiz os outros passarem. E tenha generosidade quando alguém resolve mudar. Então, assim, tenha isso sempre na sua cabeça, porque senão a gente não passa desse ano sendo alguém melhor. A gente vai piorando cada vez mais. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Juntos, a gente ir melhorando coletivamente. Sim, e assim, se eles estão vindo com tanta estratégia e com uma coisa tão estudada de manipulação e tão organizada, o nosso jeito de a gente tem que jogar no nosso campo, né? Jogar o nosso jogo. Não adianta, se a gente é de frescobol, vai jogar tênis, não vai dar muito certo. Então é isso tudo que a Madeleine está falando, que o Gustavo está falando, e assim, não abre mão de vínculo afetivo, gente. Não abre mão da sua família, não abre mão dos seus amigos, não abre mão da sua música, não abre mão da sua dança. De novo, a gente odeia o pecado, não o pecador. Se eu fosse odiar o pecador, eu não ouvia mais Michael Jackson, eu não podia mais ver quadro do Pablo Picasso, eu não podia mais ouvir Wagner. Então, assim, uma coisa é o ser humano, outra coisa são as coisas que estão sendo feitas. A gente tem que estar pró um dia melhor. Então, assim, de direita, de esquerda, de centro, não interessa. O que não pode ter? Gente passando fome, gente que não tem onde morar, a gente não poder olhar na cara um do outro. Gente, a vida é agora. Principalmente, Alessandra, no Brasil de hoje e do que vem pela frente, a gente vai ter que lutar muito por isso. Pessoas com medo de morrerem por serem só o que são. Exatamente. Isso é o que Cada vez mais gente. Cada vez mais gente. Segmenta, divide, conquista e todo mundo com medo de morrer. Se você é de esquerda e está com medo da direita, se você é de direita e está com medo da esquerda, até do centro está com medo de ser esmagado feito um sanduíche, não abra mão das pessoas que discordam de você. Você não tem que aceitar as coisas das quais você discorda. Mas as pessoas, e nós somos dinâmicos, é como a gente está conversando aqui. Um dia você é de um jeito, no dia seguinte você aprender, você está melhor. Mas só vai aprender e estar melhor se a gente se permitir esse tipo de contato, de diálogo. Né? Sim. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Te desejo uma noite maravilhosa. Um beijo maravilhoso estar aqui com você. E parabéns por ter esse empenho aí, esse carinho com o Brasil, com o seu público, de insistir
no diálogo, de insistir na força do diálogo. Obrigada, Madeleine. Viu? E, Madeleine, eu vou ter ainda muitas conversas, tem que sair para conversar, tomar chopp, porque o assunto é imenso. Quanto conteúdo, quanta coisa. Que honra. Muito, muito, muito obrigada de despender seu tempo e nos oferecer aqui um pouquinho aí de tudo que você já acumulou e aprendeu e entendeu, enfim. Obrigada. Gustavo, querido. Eu agradeço pela recepção, muito obrigado pelo espaço para a gente poder discutir, debater, conversar, enfim, levantar essas dicotomias. A gente vai ter que debater. Eu acho que o exemplo da tela branca é perfeito. Estejamos onde estivermos, esquerda, centro, direita, e tudo é a mesma coisa e nada é como se fosse tudo. A gente tem que exigir que tenha uma pintura na tela. Senão a gente não vai saber o que fazer a partir de 2023. Independente do candidato que tu apoia, da ideologia que tu tem, a gente precisa saber o que essas pessoas vão fazer com o Brasil. Elas precisam ter compromisso com um projeto e compromisso com o erro. Porque se tem compromisso com o erro, tem que acertar. E hoje nós estamos vivendo essa mitomania, esse culto messiânico a duas lideranças que não têm o que apresentar, não apresentam, pelo menos não apresentaram ainda. Já tiveram o seu tempo, não satisfazem, não satisfizeram o Brasil. E a gente vai ter que rediscutir isso tudo. E é bom que esse espaço possa nos oportunizar também esse debate e que as pessoas tenham de fato acompanhado e participado também. Te agradeço, tá? Feliz aniversário mais uma vez, aproveita o restinho do teu dia. Madeleine, muito obrigado, tá? É sempre muito bom. E estaremos mais adiante em todas as conversas possíveis, debatendo um pouco mais de Brasil. Gustavo, um prazer imenso te conhecer. Muito, muito obrigada de estar aqui com a gente. Aprendi um monte com você. Muito obrigada. E, gente, além de dar ouvidos, se coloquem. Se coloquem. Porque discordar não é ser extremista. Aceitar não é aceitar o que está sendo aceitar o outro, não é aceitar o que está sendo apresentado pelo outro. Se coloquem. Quem cala, consente. Se alguém teve uma atitude racista perto de você, mostre sua divergência. Tente impedir da melhor maneira. Uma atitude homofóbica, se coloque. Falou alguma coisa que mexe com a tua humanidade, se coloque. Pior do que o barulho dos maus é o silêncio dos bons. A gente tem que poder divergir com civilidade. A gente pode trocar opinião. Esse papo de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, não se fala nem de religião, nem de política, nem de futebol, se fala sim. Porque senão as coisas não mudam ou mudam para um lugar muito pior. E se você não participou quando podia, você é parte disso. A gente que constrói o destino do mundo. Muito obrigada a todos os internautas. Um beijo enorme. Obrigada. Valeu. Até o próximo tchau. Papo Divergente. Tchau. Valeu.